6h58. Universitária ZYD 240, 99.9 MHz, FM. Universitária. Emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Universitária. Eu gosto de brincar de detetive. Eu gosto de brincar de bola. Eu não gosto de brincar de esconde-esconde. O abuso sexual infantil é um assunto delicado no nosso país, seja pelo silêncio da vítima, que pode não entender o que está acontecendo, ou da família, que sente vergonha do abuso. Quebrar o silêncio é ajudar outras vítimas de abuso sexual infantil. As vítimas têm medo de falar o problema para alguém. Preste atenção. Alteração de humor, vergonha, agressividade, medo não são comportamentos normais. Fique ligado. Não se cale, denuncie, diz que sim. A sua denúncia é essencial para mudar essa realidade. Dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. Infâncias Protegidas. Quem é você na rede de proteção? Uma campanha do Observatório de Mídia e dos alunos de Rádio, TV e Internet da Universidade Federal de Pernambuco. Acesse todo o conteúdo em vídeo da nossa rádio pública a hora que quiser, direto no YouTube. Se inscreva no nosso canal youtube.com/99 Universitária. Programas especiais, entrevistas e apresentações musicais exclusivas. O rádio como você nunca viu. youtube.com/99 Universitária. Universitária. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvintes das rádios universitárias 99.9 FM e Paulo Freire 820 AM. São 11 horas da manhã e começa agora o Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Eu sou a Manina Aguiar, sou do Centro das Mulheres do Cabo e vou ficar nessa terça-feira das 11 horas ao meio-dia. O Fora da Curva vai ao ar de segunda a sexta aqui na Universitária FM e também na Paulo Freire AM, com retransmissão às 9 da noite na nossa rádio pública. Você também pode acompanhar ao vivo pelo facebook.com/programa Fora da Curva, pela página da Marco Zero Conteúdo, pelo facebook.com/universitária 99.9, como também pode acompanhar os nossos principais destaques no Instagram, @programa Fora da Curva, e no Twitter, @prog Fora da Curva. Participe e divulgue o nosso programa nas suas redes sociais. No último dia 15 de maio, o Senado Federal aprovou um projeto de lei que altera a Política Nacional de Drogas. A legislação possibilita a internação involuntária de usuários de drogas por até 3 meses. Aumenta a pena mínima para quem comanda o tráfico de drogas de 5 para 8 anos de prisão, com máximo de 15 anos. E fortalece a influência de comunidades terapêuticas ligadas às igrejas. O projeto, que agora segue para a sanção presidencial, tramitou no Congresso por 6 anos e ganhou força nas últimas semanas porque o Supremo Tribunal Federal havia agendado o julgamento da descriminalização do consumo de drogas no Brasil para o dia 5 de junho. É importante lembrar, o texto aprovado pelos senadores não interfere no julgamento do Supremo. Por isso, o Fora da Curva de hoje quer saber: quem quer acabar com a política de drogas no Brasil? Para responder essa e outras questões, nosso programa conta com a presença para o nosso debate da assistente social Roberta Uchoa, professora do Departamento de Serviço Social e coordenadora do Grupo de Estudos sobre Álcool e Outras Drogas,
Nós estamos também aguardando a presença, ela já disse que estava a caminho, da coordenadora da Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas e da Rede Latina de Usuários de Drogas, Ingrid Farias. Então, quem quer acabar com a política de drogas no Brasil, Roberta Uchoa? Primeiro, inicialmente, gostaria de dar bom dia a todos os presentes, né, a todos os ouvintes, né, da Rádio Universitária e a todos os ouvintes das outras emissoras parceiras, né, desse programa, né, Fora da Curva, tão importante, né, em dias atuais, sobretudo em função do pouco acesso que a gente tem ao debate democrático hoje no Brasil. Bom, eu vou primeiro colocar que, assim, eu não acho que a gente vai acabar com a política sobre drogas. O que a gente está tendo, na realidade, né, é um novo, que eu consideraria velho, direcionamento à política sobre drogas. Toda política, ela é resultado, né, da correlação de forças, de interesses econômicos, sociais, religiosos, políticos, das mais diversas ordens, que em disputa, né, dá um determinado direcionamento, né, ao que o Estado, né, particularmente o Estado brasileiro, vai fazer. No campo das drogas, né, nós tivemos, né, nos últimos, né, acho que desde 1999, 2000, uma política, né, a Política Nacional sobre Drogas, que ela inicialmente foi aprovada no governo Fernando Henrique Cardoso e ela sofreu um redirecionamento, né, no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Esta política, né, ela tinha um certo balanceamento entre as diferentes estratégias que compõem uma política, né, que é as estratégias de redução de oferta, de redução de demanda e de redução de danos. Só que a estratégia de redução de danos, em particular, é uma estratégia que não interessa, né, e que não é bem-vinda, sobretudo, aos grupos mais conservadores, né, e aí dentro dele, dos grupos conservadores, os grupos religiosos, certo? Que estiveram durante, né, os últimos governos, né, de Lula e de Dilma, né, eles estavam, pelo menos, né, a gente tinha um cenário de debate político e eles não eram, né, hegemônicos nem dominavam a política. Então, a gente conseguia fazer um debate e convencer a sociedade de que haveria, né, da importância que a gente tem da política de redução de danos, né, que tem inúmeras pesquisas e materiais que confirmam a importância dessa política, né, como estratégia de cuidado para as pessoas que têm problemas sobre drogas, né? Porque a política, no caso da redução de danos, é para quem tem problema. Para quem não tem, porque é possível fazer uso de drogas sem ter problemas. Então, o que a gente está tendo agora, né, é esse direcionamento que, na minha opinião, né, ele serve, sobretudo, a interesses, né, de bancadas e de grupos religiosos, de grupos também que estão envolvidos, né, no setor saúde, particularmente do setor médico, da indústria farmacêutica, da indústria de arma, porque, assim, quanto mais você retrocede nessa política, né, retrocede no sentido de você coibir, né, com aumento de penas, né, com maior repressão, com maior punição, né, o consumo de drogas, você vai beneficiar esse setor que tem grandes interesses econômicos dentro deles. Eu acho que a gente pode voltar a falar disso um pouco depois. Então, não creio que a gente está acabando. A gente está dando um velho, né, retrocedendo no direcionamento que foi dado à política de drogas até pelo menos o final dos anos 90 aqui nesse país. Bom, a gente queria dar as boas-vindas para a Ingrid, ela que é coordenadora da Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas e da Rede Latina de Usuários de Drogas. Ingrid, a gente estava conversando aqui sobre a nova legislação, né, que está possibilitando a internação involuntária de usuários de drogas por até 3 meses, que aumenta também a pena mínima para quem comanda o tráfico de drogas de 5 para 8 anos, com a possibilidade, inclusive, de chegar ao máximo de 15 anos e também fortalecer a influência das comunidades terapêuticas ligadas a igrejas. Por isso, Fora da Curva hoje quer saber quem quer acabar com a política de drogas no Brasil, na sua opinião, Ingrid. Bem-vinda. Oi, Manina, muito obrigada. Obrigada a todos aqui do programa Fora da Curva. Um prazer estar aqui com a Roberta, né, minha professora e grande inspiradora aí nesse processo de luta pela política de drogas a partir da perspectiva dos direitos humanos no Brasil, né?
Hoje, realmente, a gente tem um ataque a esse modelo de política de drogas, porque esse modelo também é construído a partir da autonomia e da organização também das pessoas que usam drogas, né? O modelo de política de drogas hoje estabelecido no Brasil é fruto da luta da organização política dessas pessoas. Então, a redução de danos, os programas que a gente, né, tem e tinha também estabelecidos no Brasil inteiro, que demonstravam, né, e não só demonstravam, mas inclusive a partir de próprias pesquisas que foram realizadas aqui no estado de Pernambuco, em São Paulo, que a estratégia de redução de danos é uma estratégia de cuidado acertada, né, para trabalhar e para dialogar sobre as questões relacionadas ao abuso e à política de drogas no Brasil. A gente teve experiências exitosas nesse sentido, e o que a gente percebe agora é que existe não só o interesse político fundamentalista. É importante dizer que esse projeto de política de drogas é um projeto de controle aos corpos, né? Nós, do Movimento de Mulheres, movimento antiproibicionista, relacionamos essas políticas de controle, que não só é a proibição das drogas, mas, por exemplo, a proibição do aborto e outras proibições que fazem com que a gente não tenha autonomia sobre o uso do nosso próprio corpo, né? Como está garantido na Constituição. Então, para nós, esse ataque ele vem não só desse projeto fundamentalista, né, de garantir o controle de alguns corpos, de corpos negros, né, de pessoas que estão em espaços de periferia, porque a guerra às drogas, na verdade, ela é orquestrada como uma guerra institucional do racismo, né, de um racismo institucional, de como é uma ferramenta, né, que o racismo institucional se utiliza para poder garantir o controle dessas populações que são preteridas, que são, né, isoladas na sociedade. Então, acho que esse ataque ele vem por causa também de um momento político no país onde se quer atacar tudo que a gente conquistou, né, de direitos, de organização política, né, de empoderamento dessas populações. Então, acho que é importante que a gente esteja atento assim, ao que está sendo colocado. No domingo agora passou, né, numa grande mídia, o próprio ministro falando e trazendo questões acerca do levantamento de drogas que foi realizado pela Fiocruz e de, enfim, outros projetos de lei que têm tramitado na Câmara, e o quanto nos assusta, né, a forma como o ministro coloca inverdades num processo de construção de uma política pública. Né? O que a gente está falando aqui é que a gente quer uma política pública laica, uma política pública que respeite os direitos humanos, e a atual política proposta por esse ministro, por esse governo, não funciona dessa forma. Né? Funciona a partir de uma perspectiva do fundamentalismo, né? De você trabalhar a espiritualidade das pessoas a partir de um viés extremamente conservador, extremamente, né, autoritário. Então é importante que a gente possa continuar caminhando aí. E, enfim, é muito triste ver esses retrocessos, mas estamos aí para resistir. O terceiro levantamento nacional domiciliar sobre o uso de drogas no Brasil, finalizado no final de 2016, nunca foi divulgado pelo Ministério da Justiça. O órgão que elaborou o estudo para ajudar a promoção de políticas públicas, recentemente, o portal de jornalismo investigativo The Intercept Brasil, divulgou o documento censurado. Os dados apontam que 0,9% da população usou crack alguma vez na vida. 0,3% fez uso no último ano e apenas 0,1% nos últimos 30 dias. No mesmo período, a maconha, a droga ilícita mais consumida, foi usada por 1,5% e a cocaína por 0,3% dos brasileiros. Ingrid, por que o Ministério censurou os dados? Acho que na continuação do que eu estava refletindo aqui, né? Existe uma estrutura de controle da sociedade, né? Hoje, o Estado brasileiro ele foi construído sobre o sangue de muitas pessoas negras e de muitas mulheres e de muitas pessoas pobres que tiveram suas terras tiradas, nossos indígenas. Então, o avanço do que a gente teve de um momento no país onde a gente tinha um respiro político em poder avançar com determinadas pautas, né? E é importante dizer que a gente também, nesse mesmo período, não teve a conquista de todas as pautas que a gente colocava como sendo importantes para a garantia efetiva do direito das pessoas que usam drogas. Acaba se tornando um ataque e uma omissão desses dados aí. É exatamente um ataque a essa possibilidade, a essa perspectiva da defesa da política de drogas a partir de um viés da legalização e da autonomia das pessoas. Quando a gente fala de legalização, a gente também não fala de uma legalização irresponsável. Né? A produção desses dados ela é fundamental para que a gente possa pensar, por exemplo, qual é o modelo de legalização que o Brasil precisa implementar. Né? O que nós não queremos é que a juventude possa ter acesso a esse tipo de substância, né? Que, assim como o álcool, assim como o cigarro é regulado no Brasil, que a gente possa pensar também processos de regulação, né, para esse tipo de substância. Mas o que a gente percebe é que essas substâncias elas são criminalizadas porque elas são colocadas como sendo de uso de uma determinada população.
Né? Então, você, por exemplo, quando vê a mídia tratando uma pessoa usuária de crack, você não vê a mídia tratando uma pessoa usuária de crack, uma pessoa branca, uma pessoa que mora, né, na classe média, que tem privilégios, que teve uma família, né, estabelecida. Você mostra aquela pessoa que está na Cracolândia, que está naquele estado ali, que também é o último estado de todas as violações de direito. É importante dizer que quando as pessoas têm problemas com o uso de drogas, elas têm um contexto que problematiza esse uso de drogas. Né? Então, o uso de drogas não é só o uso e a droga. É o uso, a droga, o ambiente, as pessoas que estão ali naquele ambiente. Então, tudo isso, né, acaba confluindo para que essa pessoa tenha um uso problemático ou não. Então, a não divulgação desses dados impede que a gente possa tratar de forma segura, né, com o uso de drogas. Eu quero, inclusive, enquanto usuário de drogas, poder saber o que é que eu estou utilizando. Hoje a gente tem um mercado de produção de drogas no Brasil que é um mercado ilegal, né? É um mercado que coloca em risco não só os usuários. E aí é importante dizer, porque essa lei quer criminalizar quem é colocado como traficante, mas quem é o traficante? Porque os grandes traficantes não são criminalizados nesse processo. Né? Os grandes traficantes, eles continuam soltos, inclusive com helicópteros de cocaína, né? Com tudo que está aí colocado. Então, acho que o governo esconde esses dados porque, a partir da pesquisa, a partir das experiências que a gente tem, é que a gente pode construir uma política de drogas mais humana, uma política de drogas com garantia de direito e garantia da autonomia das pessoas. Roberta, como é que você avalia esses índices, esses dados? Veja, os dados que foram obtidos nessa pesquisa, né, uma pesquisa que foi realizada durante praticamente 3 anos em todo o Brasil, uma pesquisa que, considerando tudo que foi produzido no Brasil no campo das drogas, é a maior e mais substancial pesquisa, né, sobre drogas no país. Para você ter ideia, o primeiro e o segundo levantamento, se eu não me engano, é de 2005. Mas, assim, a gente já tinha mais de 10 anos do último levantamento. Esses 2 primeiros levantamentos incluíram apenas as grandes cidades, as 100 grandes maiores cidades. Esse levantamento inclui cerca de 350 cidades brasileiras, inclui diversas cidades rurais, inclusive comunidades quilombolas, comunidades indígenas, comunidades dos mais longínquos rincões desse país. Então, é uma pesquisa extremamente abrangente, né, e ela traz o que é absolutamente fundamental para a gente propor políticas em qualquer área, que é a informação, ou seja, a evidência científica necessária para a gente poder interpretar a realidade. A gente deve interpretar a realidade com base não apenas no que a gente observa, porque o que a gente observa é o que está no entorno do que os nossos olhos conseguem captar. Quando você desenvolve uma pesquisa, né, de monta como essa, né, é uma pesquisa que você traz as mais diferentes realidades e é ela quem dá o retrato, né, de um país continental como o nosso. Então, ela é absolutamente fundamental que ela seja divulgada, porque ela é quem deve orientar. Os dados que foram obtidos, particularmente do que a gente considera, né, do que é taxado como droga ilegal, os dados apresentam a informação de que nós não temos epidemia sobre drogas. Obviamente que quando você tem um percentual, né, de 0,9% que faz, né, uso de crack, a gente também precisa avaliar como é que se dá a frequência desse uso. Porque não é simplesmente o 0,9% que diz que todo mundo tem problema, certo? Então, essa pesquisa, esses dados que você apresenta, são apenas os dados sobre se usou ou não, né? Quando usou, mas não fala sobre frequência, não fala sobre quantidade. Obviamente, a pesquisa vai trazer isso, porque o relatório tem cerca de 500 páginas. Então, a gente precisa ter acesso a muito mais dados do que esses que foram apresentados. Eu sei que o Intercept e a Casa da Democracia disponibilizaram a semana passada, mas são 500 páginas que a gente ainda vai demorar algum tempo para se apropriar toda dessas informações. Mas, obviamente, essa informação, essas informações que você trouxe, ela mostra claramente que nós temos um uso, mas que não é um uso assustador sobre drogas, muito menos um uso assustador de crack. Certo? Então, esse argumento, né, do medo, do terrorismo, ele é muito útil para alguns setores que ganham e ganham muito, né, com esta política sobre drogas. Tá? Então, assim, quem ganha com essa política de terrorismo em relação às drogas? Todas as pessoas que estão em torno, né, da bala, da Bíblia, da bula, das bebidas alcoólicas. Esta pesquisa, né, esse dado também foi divulgado, e é uma questão que eu gosto muito sempre de enfatizar. Você tem, em relação ao álcool, você tem 66,4% da população que já provou álcool uma vez na vida. E o dado uma vez na vida não deve ser um dado que alarme as pessoas.
uma vez na vida, significa que em algum momento da história de vida dessa pessoa, ela experimentou, certo? Você vai ter, em relação ao álcool, 43% usando no último ano e você vai ter 38% usando nos últimos 30 dias. E mais relevante ainda é você considerar que o consumo em binge é um padrão de consumo que é muito incentivado pela indústria de bebida alcoólica, né, para que você tome todas muito rapidamente. Então, esse padrão de consumo exacerbado num único evento, certo? Ele foi de 16,5%. Isso sim é um dado relevante, certo? Isso é um dado importantíssimo, porque a gente precisa discutir, né, uma determinada substância psicoativa, uma droga, que ela atravessa, né, todas as classes sociais, todas as raças, todos os gêneros, todas as idades, né? Então, essa é uma questão absolutamente importante. Mas aí, assim, o que é que justifica esse retrocesso na política de drogas que a gente está vivendo, capitaneado, é importante que se coloque, pelo ministro da Cidadania, Osmar Terra, que foi ministro do Desenvolvimento Social e Cidadania no governo golpista de Michel Temer. Ele tem todo o interesse, né, em passar um discurso aterrorizante em relação às drogas ilegais, certo? Porque ele próprio vai lucrar com isso. O que está em jogo hoje, neste governo, são 153 milhões de reais, que está sendo repassado, né, para instituições questionáveis, instituições que a gente, né, já tem pesquisa, já tem informação mostrando que elas não cuidam, não respeitam os direitos humanos, que em muitas situações você tem, né, calabouço, você tem suspensão de alimentação, você tem uma série de iniciativas e situações nessas entidades que são extremamente questionáveis. Então, esconder a informação, o dado científico, certo? Privilegia, né, esse interesse de diversas ordens que a população, sem ter acesso, não vai poder, né, se informar e questionar do que está sendo feito. Olha, como já comentamos no começo, né, do programa, o fortalecimento de comunidades terapêuticas ligadas à igreja foi uma das questões aprovadas pelo projeto de lei que endureceu a política nacional de drogas. As comunidades foram incluídas no Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o SISNAD, e podem receber dinheiro de isenção fiscal. Até 30% do imposto de renda de pessoas e empresas pode ser destinado para essas instituições. E aí, como é que vocês avaliam essa mudança, já pegando um pouquinho de carona na própria fala da Roberta, né, Ingrid? Então, eu acho que essa nova possibilidade agora que o governo coloca a partir da instituição da nova política de drogas, da nova lei de drogas, onde o recurso ele é passado em maior volume, porque, na verdade, desde 2014, o governo federal já estabelece uma política de relação com essas comunidades terapêuticas. E, desde lá, também, os movimentos sociais, os movimentos de usuários de drogas, de redução de danos e de profissionais, já vêm reivindicando que a gente tem uma política de cuidado, né? A gente tem uma política de atenção psicossocial. A rede de atenção psicossocial, a RAPS, ela funciona com o objetivo de atender essa demanda, de atender essas pessoas. Então, a lógica da gente investir dinheiro público em organizações, instituições privadas, para fornecer esse cuidado, instituições privadas, inclusive, que não têm a orientação, né, que não têm colocado lá dentro a orientação a partir do cuidado, do respeito dos direitos humanos, né, da garantia da autonomia das pessoas. Quando a gente coloca o dinheiro público nesses espaços aí, a gente acaba, mais uma vez, como Roberta Uchoa colocou, privilegiando, na verdade, uma construção política que envolve várias outras engrenagens. Olha, né? Ingrid, eu queria até aproveitar, porque praticamente é essa pergunta e praticamente uma resposta que você deu agora, eu queria apenas que você reforçasse, do Logan Melo, está ouvindo a gente, pergunta: qual seria a melhor saída para quem já está num estado avançado e de risco sobre o vício do crack? Se tem algum estudo ou pesquisa também que conflua com alguma saída para tal situação, Ingrid? Então, as comunidades terapêuticas, ela acaba virando esses espaços de violação de direito, né? O Conselho Federal de Psicologia divulgou um relatório no ano passado, onde mostra várias violações de direito realizadas dentro dessas comunidades terapêuticas, a exemplo do que a Roberta colocou, e entre outras questões.
né? Então, para nós é importante que a gente possa pensar de que o dinheiro que está indo para essas comunidades terapêuticas, na verdade, deveria ir para o fortalecimento da rede de atenção psicossocial, né? E aí, respondendo a pergunta do Logan também, a gente coloca que a rede de atenção psicossocial é que tem que estar preparada para receber essa demanda, né? O que a gente tem hoje também na rede de atenção psicossocial é uma rede fragilizada, né? São os profissionais que trabalham nessa rede extremamente fragilizados, não só em questões trabalhistas, porque boa parte deles também são funcionários terceirizados, né? Contratados a partir de empresas e não a partir de seleções públicas. Então, tudo isso fragiliza o sistema público de saúde. Tudo isso fragiliza o acesso dessas pessoas a esse sistema, né? Aqui em Pernambuco, Logan, a gente tem um programa que é chamado Programa Atitude, que é um programa referência nacional e internacionalmente do acolhimento das pessoas que usam drogas, que estão em situação problemática com o uso de alguma droga, né? Como o crack, por exemplo. Então, essas pessoas elas podem ser acolhidas no Programa Atitude, mas o Programa Atitude ainda também tem um volume que não consegue atender, né, a essa demanda, exatamente porque a experiência e a estratégia do governo hoje é desidratar essas experiências bem-sucedidas de redução de danos. Essas experiências onde a gente garante que as pessoas que fazem uso de drogas problemáticas possam dialogar um outro contexto de garantia de direitos, né? De garantia de condições de cidadania mesmo, né? Porque muitas vezes as pessoas dizem que estão com um problema sério do uso de crack, por exemplo, mas as pessoas não têm acesso à escola, essas pessoas não têm acesso a lazer, essas pessoas não têm acesso à saúde, né? Não tem uma família, muitas vezes, que acolhe essa demanda. Então, tudo isso, na verdade, que caracteriza essa problematização no uso de drogas, né? Então, cada vez mais que o governo investe, né, em políticas públicas privadas, assim como está sendo, por exemplo, na perspectiva do encarceramento, onde em Manaus, lá no norte, a gente já tem presídios que já estão sendo pagos, né, presídios privados que já estão sendo pagos, já estão recebendo dinheiro para poder atender essa demanda também das pessoas encarceradas. Então, tudo isso, na verdade, é uma lógica de uma política cada vez mais, né, de aprofundamento aí do neoliberalismo, onde você tira o dinheiro público, investe em instituições privadas e fortalece projetos que, na verdade, são projetos de poder e projetos de apenas uma única visão de sociedade, né? Como é a do ministro aí, do atual ministro. Ele se remonta também na pergunta a questões de pesquisa, se tem algum estudo ou pesquisa que também trate disso, Roberta. Veja, nós temos, sim, pesquisas que mostram isso, né? Pesquisas muito favoráveis à redução de danos, certo? Mas elas não são pesquisas que a gente possa generalizar, porque, afinal de contas, a gente tem muita dificuldade, inclusive, de autorizar a realização dessas pesquisas, certo? Né? Então, o professor Dartiu, que é um psiquiatra da Universidade Federal de São Paulo, né? Ele tem um estudo de mais de 5 anos trabalhando na perspectiva da redução de danos. Na realidade, ele não pôde fazer um estudo com controle, de caso controle, para, de fato, mostrar com mais robustez o resultado, mas ele tem um trabalho publicado, né, há mais de 5 anos sobre, né, o acompanhamento de pessoas que frequentavam a clínica lá em São Paulo, nessa unidade da Universidade Federal de São Paulo, né, que mostra que a redução de danos, a substituição do crack por outra substância, como a cannabis, ou seja, a maconha, né, ela surte efeito no sentido de você tirar, né, essa compulsão de você estar usando, né, o crack, certo? Agora, mais uma vez colocar, né, o debate sobre o crack, ele é importante, mas ele não deve ser central na política sobre drogas, porque não é o crack o nosso maior problema. O nosso maior problema são as drogas consideradas lícitas. É o álcool, é o tabaco, é o ansiolítico, que ninguém está discutindo, porque a grande maioria hoje dos serviços públicos de saúde estão fazendo distribuição praticamente indiscriminada de ansiolíticos, de antidepressivos. Então, o que a gente precisa estar discutindo, né, são essas substâncias. Obviamente, a gente tem que ter uma retaguarda para as situações de substâncias que têm um potencial maior ofensivo, como crack. Mas a gente precisa colocar no centro do debate são as drogas lícitas. Olha, e por falar em drogas lícitas, né, existe também uma discussão já no atual governo para a questão do cigarro, né, do tabaco, né? Então, de liberar dos impostos e tudo mais. Olha, Ingrid se referiu ao programa Atitude, né? Sim. Como tendo sido uma experiência exitosa, né? Mas assim, eu colocaria que a experiência exitosa mais importante que o Brasil teve foi a política de controle do tabagismo. Nós iniciamos o ano 2000, né, com cerca de 30% da população brasileira usando cigarro cotidianamente, né, com inúmeros investimentos que foram feitos, sobretudo inúmeros investimentos no sentido de redução de oferta. A gente não criminalizou o uso de cigarro, mas a gente restringiu,
né, a possibilidade das pessoas estarem usando o cigarro em espaços públicos fechados. Né? Boa parte das pessoas que têm mais de 30 anos deve se lembrar, né, que a gente voava com gente fumando dentro dos espaços. Até muito recentemente, até 15 anos atrás, se fumava em sala de espera de serviço público de saúde, certo? Então, a política de tabagismo, que é a política nacional, é uma política que investiu, sobretudo, na redução de oferta, sem fazer investimentos na questão da criminalização. Ninguém é criminalizado pelo uso de substância como o tabaco, o cigarro, o charuto. Eu acho que nenhuma droga deve ser o uso criminalizado. A gente tem que discutir as regulamentações em relação à produção, à venda, o uso que é feito nos espaços públicos. Mas quem quiser usar, deveria usar sem criminalização. E aí, em relação à política tabagismo, que é a mais bem-sucedida política que a gente já construiu, ela tem reconhecimento da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, que há mais de 8 anos publicou sobre essa experiência num evento que aconteceu no Tribunal de Justiça aqui de Pernambuco, certo? Então, essa iniciativa, ela inclui a restrição dos lugares de fumo, ela restringe a propaganda, que afeta diversos interesses da mídia, né, das empresas de propaganda, né? Então, você tem vários interesses privados, econômicos, que foram, né, enfrentados, e a gente precisa enfrentar esses interesses econômicos. E uma outra iniciativa foi tomada na política do tabagismo, é o aumento dos impostos sobre o cigarro. Então, o aumento... Que agora quer diminuir. E aí ele quer diminuir. Esta política, a gente tem inúmeras avaliações. Para você ter ideia, no início dos anos 2000, a gente tinha cerca de 30% da população fumando, e hoje nós temos cerca de 17%. A gente quase reduziu pela metade. Exato. Certo? Essa informação é extremamente relevante que as pessoas tomem conhecimento, porque sem criminalizar, apenas fazendo, né, a redução da oferta, o controle do uso, a gente conseguiu diminuir substancialmente. Aí o que é que o ministro da Justiça propõe? A diminuição dos impostos sobre o cigarro. Ele, como ministro da Justiça, devia estar preocupado em fazer o controle de fronteiras, porque é o controle de fronteiras, se a gente fizer investimento no controle de fronteiras, a gente vai diminuir não só, né, a entrada no país de substâncias consideradas ilegais, mas a gente vai conseguir fazer com que a droga que é mais contrabandeada no Brasil não é cocaína, não é maconha, não é nenhuma outra. É o cigarro que é produzido no Paraguai a baixo custo e contrabandeado para o Brasil. Então, ele, como ministro da Justiça, em vez de baixar o preço e afetar, né, essa política tão bem sucedida, ele deveria reforçar o controle de fronteiras para fazer com que essa substância não chegue aqui no Brasil e a gente continue diminuindo, né, o número de pessoas que estão consumindo o tabaco, que é infinitamente maior. Inclusive, existem trabalhos sobre isso, né? O professor David Nutt, da Inglaterra, ele tem um trabalho muito interessante, né? Eu acho que ele já foi traduzido para o português, mostrando que o tabaco faz muito mais mal, inclusive, do que a própria maconha. Bom, essas discussões você acompanha aqui na Universitária FM, a nossa rádio pública. Intervalo agora? É. Ai, tá bom. Desculpa, irmão. Fora da Curva, jornalismo analítico na rádio universitária, a nossa rádio pública. Você sabia que é possível encaminhar o seguro-desemprego de casa pelo computador? Funciona assim. Logo após receber a documentação para o seguro-desemprego, o trabalhador pode fazer o pedido pela internet, pelo site https://empregabrasil.mte.gov.br. No site você preenche o formulário que hoje é respondido no Cine. O prazo de 30 dias para receber o benefício começa a contar a partir deste momento. O trabalhador ainda precisa comparecer a uma agência do Cine pessoalmente para evitar fraudes. Mas o atendimento é mais rápido e o prazo para receber o dinheiro também. Você encontra mais informações no endereço na internet trabalho.gov.br. O silêncio repentino de uma criança não é normal.
Mudança de comportamento de crianças e adolescentes pode ser um indício de violência sexual. De acordo com dados do Sistema Único de Saúde, 57% dos casos de violências sexuais acontecem com crianças de 0 a 14 anos. Segundo o Ministério da Saúde, 69% das violências sexuais acontecem dentro da casa da vítima. Apesar do aumento das denúncias, grande parte das vítimas não pede ajuda a familiares ou à polícia. Elas têm medo de serem desacreditadas ou ameaçadas. Disque 100 e ajude a mudar essa realidade. Denuncie, não precisa se identificar, não fique em silêncio. Ajude a salvar nossas crianças e adolescentes. Um futuro melhor está a apenas uma ligação de distância. Infâncias protegidas. Quem é você na rede de proteção? Uma campanha do Observatório de Mídia e dos estudantes do curso de Rádio, TV e Internet da UFPE. Não coloque a sua vida em risco. Faça parte do movimento Vacina Brasil contra a gripe. Gestantes, mães com até 45 dias de pós-parto, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, pessoas com mais de 60 anos, pessoas com necessidades especiais ou com doenças crônicas, professores e profissionais de saúde devem ser vacinados. De 22 de abril a 31 de maio, procure uma unidade de saúde e leve a caderneta. Saiba mais em saude.gov.br/Vacina Brasil. Ministério da Saúde, Governo Federal. Acesse todo o conteúdo em vídeo da nossa rádio pública a hora que quiser, direto no YouTube. Se inscreva no nosso canal, youtube.com/99 Universitária. Programas especiais, entrevistas e apresentações musicais exclusivas. O rádio como você nunca viu. youtube.com/99 Universitária. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. E nós estamos de volta e você pode acompanhar o nosso programa pela Universitária FM e pela Rádio Paulo Freire 820 AM, como também pela internet. É só acessar facebook.com/programa Fora da Curva e pela página da Marco Zero Conteúdo e também pelo Facebook/Universitária 99.9. Participe e divulgue o nosso programa. O Fora da Curva, gente, será retransmitido aqui pela nossa rádio pública às 9 horas da noite. Organizações francesas de defesa dos direitos humanos e da democracia estão pressionando o governo Emmanuel Macron e entidades empresariais do país para não fazerem negócio com o Brasil, em função da destruição dos recursos florestais na Amazônia e da violação dos direitos dos povos indígenas no governo Bolsonaro. Os manifestantes realizam um protesto em Paris, no local onde será recebida uma delegação brasileira para discutir oportunidades de negócios no Brasil no dia 5 de junho. Bom, o coletivo alerta França Brasil e pela Rede Europeia pela Democracia no Brasil, a Rede.br, estão nessa ação e nessa atividade. Juliette Dumont, professora da Universidade Sorbonne Nouvelle Paris 3 e uma das fundadoras da Rede.br, falou com Fora da Curva sobre o sentido desse protesto. Vamos ouvir? O objetivo desse evento é apresentar eu cito, oportunidades econômicas que oferece o Brasil atualmente e a política de privatizações do governo brasileiro. A petição que lançamos no Change.org, com o título Não ao Tapete Vermelho de Bercy à extrema-direita do Brasil, e a mobilização que convocamos na frente do Ministério dia 5, tem como objetivo manifestar que os cidadãos na Europa, como nos Estados Unidos, não aceitam que a destruição do meio ambiente, os ataques aos povos indígenas e aos movimentos sociais e o desmante das políticas sociais, de maneira geral, os ataques à democracia, sejam considerados como oportunidades econômicas por governos e empresas estrangeiros. Por isso, recusamos esse evento e recusamos categoricamente a realização nas instalações e com o apoio de um Ministério da República Francesa de um evento incompatível com os valores da democracia. Muito bem.
Nós estamos de volta ao programa de hoje. Quer saber quem quer acabar com a política de drogas no Brasil? 1 em cada 3 presos do país responde por tráfico de drogas, ou seja, cerca de 182 mil pessoas. E esse é um dado de 2005 até 2017. O aumento do número de prisões por esse tipo de delito foi de 480%. Os dados são do portal G1. Por quê? Os crimes relacionados ao tráfico de entorpecentes são os que mais levam pessoas às prisões. Ingrid Farias. Então, Melina, quando eu entrei na luta pela legalização e pela reforma da política de drogas no Brasil, eu achava que essa era uma luta pela reforma da política de drogas no Brasil. Era uma luta que estava pautando a questão das drogas, do uso de drogas. E com o passar dos anos, né, num processo inclusive de formação e de aprofundamento sobre quais são as raízes que perpetuam essa proibição das drogas no Brasil, o que a gente observa é que a política de drogas hoje no Brasil, na verdade, é o projeto de reedição do controle do povo negro. Se a gente teve a escravidão no Brasil, se a gente teve políticas eugenistas, né, se a gente teve várias iniciativas do Estado em fazer o controle, em promover o genocídio dessa população, né, em promover a destruição dos territórios onde essa população está inserida, o que a gente percebe é que, na verdade, a política de drogas é só uma ferramenta utilizada pelo governo para reafirmar uma metodologia do racismo institucional, né? Uma estratégia de racismo institucional. Né? E aí essa estratégia, muito especificamente, porque o que a gente percebe é que nos últimos anos, inclusive, o movimento, né? O movimento de pessoas de periferias, o movimento de pessoas negras, o movimento de mulheres, né? Todos os movimentos sociais, na verdade, como um todo, de trabalhadores e de trabalhadoras, têm se organizado em denunciar que esse modelo é um modelo não relacionado ao uso de drogas ou à proibição das drogas, mas um modelo de controle. Então, na verdade, os presídios, as comunidades terapêuticas são apenas aparelhos que são criados, né, por esse Estado, por essa política e por esse projeto genocida do Estado, para que continue se controlando, para que se continue não apenas controlando, mas silenciando e cerceando a possibilidade de organização política e de intervenção dentro de uma política de Estado, dentro de uma política institucional que está colocada, né? Hoje a gente tem, né, uma gama aí de alguns deputados, alguns vereadores, algumas pessoas que estão em espaços de poder, espaços não só do Legislativo, mas inclusive do próprio Judiciário, que também tem pautado muito esse debate, que estão se colocando para poder fazer essa luta e também pensar como de reduzir os impactos relacionados a isso, né? Mas quando a gente observa o encarceramento no Brasil, e aí esses números são números gerais, né? Quando a gente parte para o número de mulheres, por exemplo, que nos últimos 16 anos o encarceramento feminino aumenta 600% no Brasil, né? Que das mulheres, inclusive, quem está presa por tráfico de drogas é mais de 64% da população brasileira, né, de mulheres que está presa por tráfico de drogas. O que a gente percebe também é que existe também recortes de raça, mas recortes de gênero, recortes de classes, de geração. Não precisa nem falar, porque também, mas de geração, de como é uma juventude. A gente observa aí o número de pessoas jovens e negras que estão sendo assassinadas, a maior parte é por arma de fogo e por justificativa de estarem envolvidas nesse processo, né, da distribuição e do comércio menor, inclusive, dessas drogas. Então, acho que é importante que a gente pense, quando a gente está falando da política de drogas no Brasil, do encarceramento e todas as mazelas que vêm junto com essa política de drogas, que a gente está falando de uma política institucional racista de controle dessa população, né? É isso. Roberta Uchoa? Eu concordo com Ingrid, mas assim, gostaria de dar ênfase à questão da classe, né? Porque na realidade a gente tem o controle, sobretudo, da classe trabalhadora. Classe trabalhadora que tem inúmeros recortes, como de raça, de gênero, de geração, e essa classe trabalhadora, seja ela incluída ou não no mercado formal ou informal de trabalho, né? A gente tem inúmeras políticas para controlar, para fazer com que ela ande, né, na linha, ou seja, ela responda aos interesses desse modelo social e econômico que a gente vive, que é um modelo, né, que é baseado na exploração do trabalho. Então, todos aqueles que não se adequam, não se ajustam a esse modelo, né, eles são, né, restringidos por uma série de políticas, né? E a política de drogas é uma delas, certo? Na própria política de drogas, você teria, na 11343 de 2006, você tem, né, indicações de que essas situações elas deveriam ser
abrandadas, mas muito pelo contrário, elas não são abrandadas, né? Então, o nosso judiciário, que é um dos 3 poderes, que a gente diria que é dos mais reacionários, mais elitistas e, assim, branco que a gente tem desse país, né? E que, basicamente, a gente tem hoje no Supremo apenas 2 mulheres, não tem nenhum negro mais. Então, assim, essa instituição é uma instituição que vem desde lá do Supremo até as varas, né? Nas diferentes varas criminais, nas civis, nos diferentes municípios do Brasil, eles vão reproduzindo essa lógica racista, essa lógica machista e essa lógica de compreender que a juventude é perigosa, né? A juventude não é perigosa, né? A juventude é quem faz, sobretudo, a gente está se movendo no sentido de criar, né? De estar trazendo novas demandas, novas questões, que é absolutamente importante para a renovação, né? De toda a sociedade. Então, a política, né? A política de drogas, ela é uma dentre as inúmeras estratégias, né? De controle da classe trabalhadora nesse país. Um levantamento do portal de jornalismo investigativo Agência Pública revelou que cerca de 84% das 4.000 sentenças sobre tráfico de drogas julgadas na cidade de São Paulo em 2017 tiveram testemunho exclusivo de policiais. Como vocês avaliam esses dados? Ingrid? Essa é mais uma das estratégias, né? De como é que você coloca as pessoas que estão ali dentro daquele território, inclusive outras pessoas, né, trabalhadoras, porque os policiais e a classe policial também é uma classe trabalhadora que acaba reproduzindo a lógica, né, que é a lógica perversa do Estado e desse braço armado do Estado, de criminalizar e de exercer a violência e não, né, outras perspectivas e outras abordagens políticas para não só para o fenômeno das drogas, mas para todos os fenômenos que estão aí colocados, né? A gente vê como é que a polícia aborda a gente nos protestos, a gente vê como é que a polícia aborda, né, as mulheres que estão aí também fazendo a luta por moradia, as pessoas de luta por moradia, o comércio informal. Então, hoje o que a gente percebe é que a polícia, na verdade, ela é utilizada como sendo esse bode expiatório, né, dessas grandes instituições que a Roberta muito bem colocou, né, o nosso judiciário, o Estado brasileiro, as instâncias, né, onde são, na verdade, tomadas decisões, elas se utilizam desse braço armado para executar o seu projeto, né? Então, essa polícia é uma polícia que vive em relação a condições de trabalho, né, vive em condições de trabalho precárias, né? Vive em condições de trabalho de saúde mental. Existe um índice altíssimo, inclusive, de policiais que têm problemas com o uso de álcool, né? Que têm problemas com o uso de drogas, suicídio. Então, são várias as questões colocadas, inclusive, e quem é que você escolhe para poder fazer isso? Porque quando a gente vê um policial, a maior parte dos policiais, inclusive, que são policiais militares e que estão na praça, né? Que estão atuando nos territórios, são homens negros, né? São mulheres negras que estão ali na ponta. Então, o que a gente percebe é que, na verdade, é uma possibilidade de você colocar o seu povo contra o seu povo, né? E aí você estabelece, a partir da instituição da Polícia Militar e também de um projeto, né? Porque esse governo, inclusive, e esse atual presidente ilegítimo aí, né? É um cara que o tempo inteiro estabelece essa questão, estabelece essa perspectiva da violência como possibilidade de diálogo, né? E não de outras colocações, de outras experiências que a gente tem. Então, é importante que a gente diga que a polícia é um braço armado do Estado e quando ela faz isso, né? Que reconhece como sendo uma única testemunha, na verdade, colocar mais uma vez na decisão do Estado, que não é na decisão do policial, é na decisão do Estado, né, a escolha de quem é o traficante, quem é o usuário e de como é que essas pessoas elas vão ser tratadas. Né? Aqui em Pernambuco, né, a gente não tem um levantamento sobre essa situação dos encarceramentos e quem está mais preso pelo tráfico. Mas, assim, certamente, se a gente fizer um levantamento aqui, a gente também vai encontrar, até mesmo porque, né, desde a implantação do Pacto pela Vida, né, que os policiais, eles são remunerados, certo? Eles têm gratificação, né, por apreensão de drogas, particularmente quando a apreensão é de crack. Isso garante uma suplementação aos seus baixos salários. Então, essa é uma política que é extremamente questionada, né? A gente não deveria estar fazendo isso para resolver o problema, né, de salário e das condições de trabalho e de vida dos policiais militares, né? A gente não deveria estar fazendo com que essas pessoas, que são classe trabalhadora, né, eles deveriam estar, né, trabalhando com a gente, né? Eles são
forçados, porque eles têm suas questões pessoais, suas próprias necessidades. Então, eles ficam imputando, sobretudo, sobre a classe trabalhadora mais frágil, porque dificilmente eles vão invadir um apartamento na Avenida Boa Viagem para fazer uma apreensão. Mas eles invadem sem mandato, sem nenhuma qualquer autorização, uma casa na periferia de qualquer cidade no Brasil. Nos últimos anos, diversas pesquisas e estudos comprovaram a eficácia da maconha medicinal no tratamento de doenças. Apesar disso, no Brasil, o caminho para a legalização de medicamentos à base da planta ainda é muito longo. O debate em torno do tema ganhou força em 2014, diante da divulgação de casos de crianças com epilepsia e outras doenças tratáveis com canabidiol, certo? Bom, uma das substâncias químicas presentes justamente na planta. De lá para cá, o que foi feito para a legalização da maconha medicinal, Ingrid? O debate da maconha medicinal também é algo que colocou o debate sobre política de drogas e sobre uma nova política de drogas e uma nova regulamentação em um outro patamar. Mas é importante dizer que alguns marcadores também indicam esse debate a partir de um outro espaço e a partir de uma outra lógica. No ano de 2013, 2014, por volta disso, algumas organizações e algumas mães começam a se organizar politicamente para poder reivindicar esse direito, que é o direito de fazer uso do canabidiol para tratar dos seus filhos e para tratar de outras patologias, não só crianças, mas também pessoas adultas que tinham patologias, como fibromialgia e outras patologias também que podem ser tratadas com a maconha como um todo. É importante dizer isso também, porque a maconha não é só o CBD que tem um alto potencial de tratar a patologia. O THC também tem um potencial de tratar algumas patologias. Então, esse diálogo sobre legalização de maconha medicinal, ele avança a partir de uma perspectiva e a partir de um caso muito específico, que é um caso de uma mulher, que é uma mulher que foi ao Supremo Tribunal Federal para poder fazer essa solicitação, mas que é uma mulher que tinha como ter o seu aparato estrutural uma trajetória de vida e privilégios que possibilitaram, inclusive, essa chegada do debate ao Supremo Tribunal Federal. E aí, a partir disso, a gente começa a produzir material, comunicação, informação, que é algo muito importante, inclusive, para que a gente possa caminhar com esse debate da legalização como um todo. Mas o diálogo sobre legalização medicinal dá um salto na possibilidade da gente abrir a cabeça e abrir o diálogo com frentes onde a gente não conseguia abrir. Eu costumo dizer que a minha mãe começou a entender a luta pela legalização da maconha depois que viu o filme Legal, que é o filme que conta a história da companheira que foi ao Supremo Tribunal Federal e de outras mães também que fizeram essa luta muito a partir das suas condições, das suas possibilidades, dos espaços de privilégio que ocupavam. Então, assim, acho que é importante que a gente esteja avançando nesse sentido, mas é importante também que a gente não perca de vista o diálogo político que está em torno da legalização da maconha medicinal no Brasil. Porque hoje já existem grandes indústrias que estão no Brasil, já trabalhando, já em torno do diálogo com o próprio governo federal, buscando a patente dessas substâncias, buscando a produção de remédios, inclusive a partir de uma outra lógica. Nós que defendemos o movimento de legalização da maconha no Brasil, o movimento de política de drogas, defendemos a política de drogas e a legalização a partir do viés da reforma agrária, da agroecologia, dessa produção agroecológica, da agricultura familiar, porque hoje quem faz, inclusive, o plantio de maconha no Brasil são os agricultores familiares, inclusive muitas vezes imputados pelos próprios grandes traficantes que são donos das terras e que colocam que durante a entre-safra é a única possibilidade de vida, de sobrevida dessas pessoas, desses agricultores. Então, é importante que a gente pense sobre isso, porque o diálogo sobre legalização da maconha medicinal, ele tem tomado cada vez mais uma perspectiva do mercado, uma perspectiva da indústria farmacêutica e de quem tem dinheiro pode comprar. O que a gente defende, aí a gente lançou, agora nesse finalzinho de mês, o filme Estado de Proibição, recomendo a todos assistir, tá na internet, foi produzido pela Plataforma Brasileira de Política sobre Drogas, mas teve também nosso apoio, da RINFA e de organizações de movimento social, onde mostra a história de mulheres negras, de mulheres que estão na favela e de mulheres que têm muita dificuldade para mobilizar o uso do CBD ou de qualquer substância da planta para cuidar das suas filhas e dos seus filhos. Então, hoje é importante que a gente possa pensar que a legalização ela não pode acontecer de qualquer forma. O modelo de legalização que a gente defende é um modelo de reparação histórica. A gente quer defender que as pessoas que estão encarceradas possam ser anistiadas, que as pessoas, inclusive, que fazem o comércio de drogas hoje, elas possam ser pensadas num
sentido da legalização, como é que elas podem também ser inseridas nesse processo, como é que a agricultura familiar entra nisso. Então, é um modelo de regulamentação e de nova política de drogas no Brasil que, na verdade, pretende mobilizar muitos outros setores. Né? Eu queria me reportar a questão dos produtos. Mais de 78 mil unidades de produtos à base de maconha foram importados pelo país desde que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou em janeiro de 2015 o uso terapêutico do canabidiol, uma das substâncias químicas presentes na maconha. Contudo, os preços exorbitantes de medicamentos produzidos com base da planta representam um impedimento para a difusão do tratamento. Uma caixa de Mevatil, pronunciei certo, Mevatil, um remédio para pessoas que apresentam esclerose múltipla, por exemplo, custa mais de R$2.000. Aí eu pergunto para Roberta Uchoa, por que a maconha medicinal é tão cara no Brasil? Não é só a maconha medicinal que é tão cara no Brasil, né? Todas as medicações, as novas medicações, as medicações de ponta, né? Elas são caríssimas para qualquer patologia, né? Então, a indústria, a lógica da indústria farmacêutica é exatamente essa. Ela, quando lança um produto no mercado, ela lança a preços exorbitantes para pagar os seus custos, né? De estudos e pesquisas e de financiamento, inclusive, da própria legalização daquela substância, né? A indústria farmacêutica nos Estados Unidos é o maior lobby no Congresso norte-americano. Então, eles gastam horrores. Aqui no Brasil, também não ficamos atrás, certo? Nós não gastamos tanto aqui quanto lá, mas, obviamente, é um gasto, né, muito grande dessas indústrias. Eu não estou justificando o preço alto, eu estou dizendo que é a lógica, né, dessa indústria capitalista, que ela investe em pesquisa, em regulamentação do uso e, obviamente, ela quer o lucro dela de volta. Então, ela vai aumentar. Mas, como toda medicação, ela tem toda uma regulamentação em relação à questão, né, da patente, né, e ela vai, num futuro próximo, ela vai baixar o preço, como baixa o preço de inúmeras outras medicações, certo? Ela não é especificamente em relação à maconha, porque eu acho que o debate sobre a droga, ela não pode estar localizado na droga, porque a droga em si está lá no cantinho dela, somos nós que damos, né, feição à droga, somos nós que fazemos os diferentes usos. Então, a gente tem que discutir como a sociedade, né, como os diferentes interesses que estão em torno daquela substância, daquele produto, vamos dizer, commodity, né, que é a palavra da moda, né, no campo do capitalismo, né? Então, assim, a gente precisa discutir como é que os diferentes interesses, particularmente os interesses privados, econômicos da grande indústria, né, lida com esses produtos, tá? Agora, eu gostaria de colocar o seguinte, a gente, cedo ou tarde, né, a gente vai fazer, né, a regulamentação e o uso, não só da maconha medicinal, mas da maconha recreativa, né? Então, em ambientes democráticos, em ambientes onde a gente tenha acesso e disponibilidade da informação, nos últimos 20 anos, cada vez mais aumenta a tolerância da sociedade em relação a esta substância. Então, você tem vários processos acontecendo, né? A gente não teria, né, a legalização da maconha, especificamente como dá como exemplo. Mas a gente tem um exemplo do Uruguai, que regulamentou e fez uma regulamentação estatal do uso recreativo dessa substância. E você tem a experiência hoje dos Estados Unidos, que é fortemente influenciada, né, pelos interesses econômicos privados, de venda em diferentes estados norte-americanos. Você não pode falar de uma política norte-americana, mas os estados norte-americanos estão paulatinamente, né, liberando o uso não só medicinal, como o uso recreacional, que eu acho que isso é uma tendência. Obviamente, no Brasil, como a gente vive um período de exceção, um período de retrocesso dos nossos avanços, né, e aí eu diria, sobretudo, um período de obscurantismo mesmo, né, porque a gente está agora, né, num governo que, né, coíbe o acesso à informação, né? Hoje, a informação que a gente recebeu nas redes sociais é de que o Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas, o OBID, ele foi retirado do ar pelo governo federal. Exatamente. Certo? Então, assim, obviamente a gente não pode estar falando, né, que a gente vive, né, em tempos, né, democráticos, né, normais. A gente está vivendo um período de exceção, um período extremamente questionável e que a gente precisa estar muito atento e fazendo, né, tentando dar voz, né, a essa lógica, né, que é essa lógica
obscurantista que vive nesse governo de ataque à educação, né? E assim, a censura dessa pesquisa, a retirada do OBID e do A, né? É um ataque à educação, é um ataque ao conhecimento. Então, a gente vive retrocesso, né? De que o que eu vejo vale mais, né, do que uma pesquisa. A gente já está se aproximando, infelizmente, ao finalzinho do programa. Eu queria saber de Ingrid, quais as perspectivas de vocês em relação à luta pelos direitos antiproibicionistas em nosso país? Nossa maior perspectiva hoje, assim, o nosso maior desafio é manter as pessoas usuárias de drogas e que estão nos grupos de vulnerabilidade, como nós, pessoas negras, mulheres, vivas. Esse é o nosso grande e maior desafio, especialmente no contexto que a professora Roberta fala, que é um estado de exceção. Né? A morte no estado de exceção, a morte de pessoas negras, de pessoas jovens, de pessoas pobres no estado de exceção é uma morte cada vez menos válida. A vida dessas pessoas vale muito menos. Então, para nós, a luta antiproibicionista é uma luta, acima de tudo, pela valorização da vida. Né? Muitas vezes a gente vê aí o ministro e pessoas desse campo fundamentalistas dizendo que fazem uma luta pela valorização da vida, mas a luta pela valorização da vida é a luta pela garantia de autonomia, de direitos, né? De um Estado democrático, de uma situação onde as pessoas possam, de fato, garantir a plena cidadania, o exercício dos direitos que nos é garantido aí pela Constituição. Eu queria que vocês terminassem, então, falassem sobre os serviços, onde o pessoal pode buscar ajuda, informações, enfim. Eu acho que eu posso falar um pouco sobre isso, né? Então, assim, particularmente aqui em Recife, no estado de Pernambuco, nós temos uma série de serviços, né, que tem a centralidade nos centros de atenção psicossocial, que são os CAPS, né? Além dos centros de atenção, a gente vai ter, né, o programa, tanto o programa Atitude nas Ruas, como o programa de consultório nas ruas, onde você pode fazer acesso, né, não necessariamente num serviço, num recurso, mas existem equipes volantes que estão fazendo, né, busca ativa nas ruas, e é importante ser feito isso. O próprio programa Atitude, né? Então você tem a rede pública que lhe dá algum acesso, né? Ele não é importante colocar, a política pública, ela não atende inteiramente às nossas necessidades. Elas são desenvolvidas nos limites de interesse, né, dos governos, né, dos diferentes interesses que estão em cena. Mas a gente já conseguiu desenvolver, tanto em Pernambuco, né, e particularmente em Recife, ampliar uma rede de apoio, né, que as pessoas devem procurar, né? Os sites da prefeitura, os sites do governo do estado, elas disponibilizam telefones, né, para que as pessoas possam fazer acesso aos serviços públicos de saúde. Bom, muito bem. Só para dar um recadinho. Super rápido. Na Mostra da Maconha agora, a gente lançou uma cartilha onde tem orientações para as pessoas, não só de serviços públicos, mas também de orientação jurídica. Essa cartilha está nas nossas redes sociais, no Facebook, Mostra da Maconha Recife, né, .com, e Instagram, M da Maconha Recife. Então pode procurar lá, tem muitas informações e uma história bem interessante. Muito bem, então, muito obrigada a Ingrid Farias e Roberto Shoa. O Fora da Curva teve a produção de Ana Veloso, Roberto Peixoto e Larissa Silva. Na locução, Manina Aguiar. Na coordenação, Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. No trabalho técnico, nós tivemos o Marco da Lata. Programa Fora da Curva, a gente fala o que a maioria cala. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas. Universitária. ZYD 240, 99.9 MHz. FM Universitária. Emissora da Universidade Federal